aqui nesse auditório bonito falando para vocês sobre radioterapia. O tema da aula vai ser a radioterapia no sarcoma de extremidades. O que a gente tem de atual, quais são as perspectivas? Bem, o sarcoma é uma entidade rara, né, bastante comum, uma estimativa aí de diagnóstico anual em torno de 12 mil nos Estados Unidos, corresponde a 0,1% de todos os tipos de câncer. Uma morte estimada aí em todo o mundo de 4.870 pacientes. Isso corresponde a 0,8% de todas as mortes por câncer. O tratamento principal, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia. Historicamente, a amputação do membro era o tratamento padrão, até que a cirurgia conservadora começou a ser desenvolvida e o primeiro estudo a comparar a cirurgia conservadora seguida de radioterapia e amputação foi feita pelo Dr. Rosenberg, um estudo pequeno, randomizado, foram 43 pacientes, e ele não conseguiu demonstrar, ou melhor, demonstrou equivalência de tratamento em relação ao controle local, sobrevida livre de doença e vida global nesses pacientes. Houve sim um pequeno ganho para os pacientes que foram amputados, mas esse P não foi significativo, um estudo pequeno, mas a partir daí a cirurgia conservadora seguida de radioterapia passou a ser o tratamento padrão do sarcoma de extremidades. Qual que é o racional de se complementar uma cirurgia conservadora com radioterapia? Então aqui, esse é um estudo bastante interessante, um estudo britânico, que reuniu 16 pacientes, eles fizeram análise de ressonância antes de operar esses pacientes, que estão a T1 com supressão de segundo de gordura, T2 e T1 pós-contraste. A gente percebe aqui então a zona reativa, né, essa zona inflamatória ao redor da pseudocápsula. E aí o que eles fizeram? Eles foram mapeando esses pacientes e operando, e depois eles fizeram análise histológica dessa zona reativa. Então, dos 16 pacientes, mais ou menos, 10 pacientes tinham células fora da pseudocápsula a uma distância mais ou menos de 1 centímetro, dentro de 1 centímetro. Então, 10 pacientes tinham doença sarcomatosa numa margem de 1 centímetro da pseudocápsula, sendo que esse paciente especificamente ele tinha uma célula a 4 centímetros da pseudocápsula, né? Então, daí vem o racional de você complementar a cirurgia conservadora mesmo com margens amplas e boas. Então, quais foram os estudos que mostraram de fato o papel da radioterapia associada à cirurgia conservadora? Foram 2 estudos fase 3, então 2 estudos randomizados, nível 1 de evidência. Um que randomizou pacientes no pós-operatório de cirurgia para observação versus bracterapia, que é uma radioterapia de contato, e o outro, o Yang, que foi uma randomização entre observação e radioterapia externa. Falando do Yang, a gente consegue determinar aqui uma diferença em controle local em 10 anos, 100 versus 80% para pacientes com sarcoma de alto grau, e para pacientes com sarcoma de baixo grau também houve uma diferença estatisticamente significativa de controle local, favorecendo o braço que fez a radioterapia adjuvante. Já no contexto de bracterapia, aqueles pacientes que tinham lesões de alto grau também se beneficiaram em termos de controle local em 5 anos, 89 versus 66%. E essa diferença no controle local no baixo grau, ela não foi estatisticamente significativa para a bracterapia. Então, a radioterapia externa aumenta o controle local em todos os tipos de sarcoma, seja de alto grau ou baixo grau, e a bracterapia, ela não favorece, ela não aumenta o controle local dos pacientes com sarcoma de baixo grau. Por que disso, né? Quais são os pacientes que foram incluídos nesses estudos? Quais são os pacientes selecionados para fazer radioterapia pós-operatória ou complementar? Então, tumores profundos ou maiores que 5 centímetros, né? ou de alto grau. Então, aqueles pacientes que tinham lesões de baixo grau, superficiais e pequenas, eles não foram, são pacientes que são curados com cirurgia exclusiva, eles não foram randomizados nesse trabalho. Então, muito provavelmente, a geometria foi fundamental aqui no sarcoma de baixo grau. Então veja aqui a diferença de uma lesão superficial e uma profunda, e veja, por exemplo, numa lesão profunda e grande, como é que fica a geometria do leito a ser tratado, né? Então, essa região vermelha é o que a gente chama de CPV, que eu vou mostrar adiante, que é o leito que a gente vai radiar, e a lesão e o contorno azul seria a margem sobre isso. Então perceba a dificuldade se você fazer uma bracterapia num leito como esse. Então, muito provavelmente, como os pacientes de lesões de baixo grau tinham lesões grandes, mais profundas no estudo do Pisters,
esse benefício não conseguiu ser alcançado. Então, tá? E aí, a pergunta que a gente sempre se faz e a gente sempre discute em reuniões: fazer a radioterapia antes ou depois da cirurgia? A gente tem um estudo randomizado que comparou essas modalidades, é um estudo canadense, Brian Sullivan. Ele randomizou 190 pacientes para radioterapia neoadjuvante com 50 grays, em seguida de cirurgia, versus cirurgia em seguida de radioterapia adjuvante com 60 grays. O endpoint primário desse estudo era a complicação de ferida operatória. E os endpoints secundários, então, o controle. Em termos de controle local, de recorrência local, os braços foram exatamente iguais em radioterapia pré e pós-operatória. Sobrevida limite de progressão, exatamente igual também. Recorrência à distância, não houve diferença. E sobrevida global teve um ganho aqui nos pacientes que fizeram pré-operatório, mas isso é um viés, nenhum paciente praticamente morto no grupo pós-operatório foi da doença, então isso aqui foi um viés. Sobrevida a câncer específica foi exatamente igual também. No que diz respeito ao endpoint primário, que era a complicação de ferida operatória, houve sim uma diferença favorecendo o grupo pós-operatório. Então, em termos de complicação de ferida operatória, os pacientes que fizeram radioterapia antes da cirurgia, eles tiveram 35% de complicação de ferida, versus 17% do grupo que fez radioterapia pós-operatória. Tá? Quando a gente pega membros inferiores, que era a maior amostra, que teve uma diferença ainda maior, a gente percebe que irradiar antes da cirurgia pode dar uma complicação de 43%, enquanto que você irradiar no contexto pós-operatório, 21%. Lembrando que ele considerou como complicação de ferida debridamento, antibiótica terapia endovenosa nos primeiros 4 meses e outro tipo de procedimento ou internação. E aí, o Dr. Davis ele atualizou esse trabalho, ele pegou os mesmos pacientes e foi seguindo no longo termo para ver a toxicidade tardia da radioterapia. Se a gente olhar bem, em termos de toxicidade de grau 2 ou mais, fibrose, edema e rigidez articular, foi pior para o paciente que fez pós-operatório, melhor para aqueles que fizeram neoadjuvância. Tá? Não houve uma diferença estatisticamente significativa, o trabalho não tinha poder para analisar essa diferença, mas realmente, pacientes que irradiavam depois, eles tinham mais fibrose, mais edema e mais rigidez articular. Para tentar explicar esses achados, eu vou explicar como que a gente faz a radioterapia, como que a gente mensura o alvo que vai ser irradiado. Então, no volume pré-operatório, a gente faz uma tomografia de planejamento, a gente funde a ressonância, ou às vezes nem precisa, determina a lesão e dá uma margem radial de 1,5 centímetros, crânio caudal de 4 centímetros. No pós-operatório, a gente determina o leito também com infusão de imagens e dá uma margem de 1,5 centímetro radial e 4 centímetros no crânio caudal. Pré, a gente faz 50 grays e pós-operatório a gente faz 60 ou até 66 grays se tiver margem positiva. Lembrando que além disso a gente dá uma margem de 1 centímetro, que a gente chama de margem de setup, ou margem de PTV, que é justamente para pegar erros de posicionamento no aparelho. Então, eu separei esse caso, que é justamente para ilustrar a diferença de tratamento no pré-operatório com pós-operatório, o que você vai irradiar e qual vai ser a diferença para o paciente. Essa era uma moça que tinha um sarcoma de alto grau, de coxa direita. Ela chegou a planejar para fazer radioterapia pré-operatória, então aqui o contorno da lesão com a margem de segurança, e aí ela foi operada de urgência por dor no final de semana, e a gente acabou irradiando na adjuvância. Então veja aqui só a diferença de volume. A gente, no contexto adjuvante, a gente sempre vai irradiar um volume maior, pelas incertezas e pelo tamanho do leito, até pela própria clipagem que vocês fazem. E a dose também vai ser maior. Aqui ela iria receber 50 grays e aqui ela recebeu 60 grays. Qual que é o impacto disso? Justamente em irradiar tecido sadio com uma dose ainda maior e um volume talvez ainda maior. Para vocês terem uma ideia da diferença desse caso especificamente em dose de fêmur, esse aqui é um gráfico que a gente chama de dose de DVH, que é o volume de cada estrutura, o quanto recebe em cada volume, em 10%, em 20%, qual que é a dose que chega em cada volume. Né? Então aqui eu tenho a dose pelo volume. Eu consigo mensurar então órgãos de risco e o meu próprio alvo, o quanto que eu estou cobrindo com a minha radioterapia. Nesse caso, o fêmur iria receber 23 grays de dose média no pré-operatório e no pós-operatório ela acabou recebendo 29 grays.
Então, o que a gente pode melhorar, né? Todos esses achados são de estudos um pouco mais antigos, da década de 90, começo dos anos 2000, e o que a gente pode melhorar com a tecnologia em radioterapia para a gente minimizar esses efeitos e poder decidir de forma mais respaldada se a gente vai fazer a rádio antes ou depois da cirurgia. O que a gente tem no contexto pré-operatório? É uma dose menor, um volume menor e mais complicação de ferida operatória. Na radioterapia pós-operatória a gente tem uma dose maior, num volume maior e mais fibrose a longo prazo. O que a gente pode melhorar no pré-operatório? Melhorar a precisão, a conformidade de dose e diminuir as margens. E no pós-operatório, precisão, diminuir margens e talvez diminuir aquele volume de tratamento. Em termos de precisão, conformidade de dose, o que a gente pode fazer então para melhorar? Aqui eu tenho uma comparação de um planejamento 3D com um planejamento IMRT. Então vocês já devem ter ouvido falar sobre radioterapia com IMRT e do que se trata. Então aqui eu tenho um feixe de radiação que sai da boca do aparelho nesse formato. Perceba que a radiação aqui ela é planar. O que eu consigo fazer no MRT? Nesse mesmo formato eu consigo mexer com a fluência do feixe. Então eu vou fazendo curvas, eu vou como se fosse esculpindo doses. Como que eu faço isso? Vários microcampos dentro desse campo todo para eu poder somar doses em determinadas regiões e poupar outras. No resultado final, nada mais é do que eu conseguir fazer concavidades de dose. Tá? Então, o amarelo aqui é a curva de prescrição, aqui o amarelo também, vermelho é uma dose mais alta. Perceba que aqui, enquanto o feixe ele passa reto, e aqui eu consigo fazer uma curva no fêmur, por exemplo. Com o MRT eu consigo poupar também mais o compartimento posterior. Então esse é o racional de você fazer MRT. O MRT não é uma técnica nova, ele é praticado desde a década de 90 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente começou a fazer em 98, lá no Hospital Sírio-Libanês, e já é uma técnica bastante difundida e felizmente tem sido realizada em cada vez mais, num número maior de centros no Brasil. Esse é um slide apresentado pelo Dr. Alec Tiar em 2011, que ele mostrou a evolução do MRT na memória. Então veja que antigamente a bracterapia era bastante realizada com 3D aqui em 20%. Isso foi sendo substituído, a BRAC foi sendo cada vez mais substituída por 3D, até que nos anos 2000 a BRAC tem sido cada vez menos utilizada e o MRT, aí pegando a maioria dos casos no contexto pós-operatório. E aí ele publicou também, o Khaled, ele publicou a série com 134 pacientes consecutivos que trataram com MRT e bracterapia. É claro que foram situações diferentes, os pacientes que trataram com MRT, eles eram pacientes de uma era mais moderna, cirurgia diferente, técnica diferente, mas se você for analisar esse estudo, os pacientes que fizeram teleterapia, eles eram inclusive piores, eram tumores maiores e mais agressivos. E aí houve uma diferença em controle local, favorecendo a radioterapia externa com MRT, 92% versus 81% em 10 anos. E uma outra publicação do Folkert, que é do mesmo grupo do Alec Tiar, ele comparou radioterapia 3D com MRT, também pacientes consecutivos, também uma diferença aí de era de radioterapia, era cirúrgica e tudo mais, mas realmente o MRT ele deu menos recorrência local, 7,6% versus 15% para 3D. Qualquer hipótese, o MRT muito provavelmente, por conta do volume a ser tratado, por conta daquela convexidade, por conta da relação com o fêmur, às vezes até mesmo com o compartimento posterior, a gente acaba cobrindo melhor esse volume, esse leito tumoral, né? Por conta justamente de conseguir poupar o compartimento e não precisar fechar o campo ali no posterior e cobrir melhor mesmo esse leito. Tá? O que teve de diferença em toxicidade foi radiodermite. Então, pacientes que irradiaram com MRT eles tiveram menos radiodermite, que é a inflamação da pele pela radioterapia. Teve menos fratura, foram 9% versus 4,8%. Não foi significativo porque realmente o desfecho é muito pequeno, a chance de fratura é pequena para um grupo reduzido de pacientes. Mas no contexto geral, radioterapia com MRT cura mais e dá menos toxicidade. Uma outra alternativa de melhorar a rádio é diminuir o volume pós-operatório. Esse foi um trabalho britânico apresentado na Astro do ano retrasado, que chama Vortex Trial. Eles tentam diminuir o volume de radioterapia para aumentar a função do membro, procurando o mesmo controle local.
Foram 140 pacientes randomizados. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente um grupo fazia aqueles 4 centímetros no crânio caudal e o outro grupo fazia apenas 2 centímetros. E aí, o que eles viram? O mesmo controle local, né, num segmento ainda curto, e a função do membro foi exatamente a mesma. Não houve ganho para aqueles pacientes que tiveram uma diminuição do volume radial. Aqui eles usaram aquele TESS score, que vocês conhecem bem, aquele questionário de Toronto para a função do membro. Foi exatamente igual com o mesmo controle local. Um estudo que ainda não foi publicado, mas ele não mostrou ainda muita coisa. Nem o poder de uniformidade, nem o poder de superioridade para você diminuir o volume. Uma outra forma de você melhorar a radioterapia é diminuir aquela margem de segurança. Aquele PTB que dá de 1 centímetro, diminuir para meio, deixar um pouquinho mais justinha ali a sua margem de segurança. Qual foi o primeiro estudo a ver isso? O RTO 0630 era um estudo que a princípio tinha 2 braços, um com químio e outro com rádio exclusivo. O com químio foi fechado e aí seguiu em braço único pacientes que faziam radioterapia pré-operatória com 50 grays, e todos esses pacientes eles fizeram radioterapia guiada por imagem, ou IGRT, que eu vou mostrar mais para frente o que é, mas nada mais é do que diminuir imagem. O que eles viram? Numa análise preliminar de toxicidade, esse estudo ainda está sendo analisado, foram 98 pacientes no segmento de 3,6 anos, e a toxicidade grau 2 ou mais foi de 10,5%. Se a gente pegar aquele NCI trial do Sullivan, a toxicidade grau 2 ou mais era de 37%. Então já existe uma boa melhora aí no que diz respeito à toxicidade. Além disso, o próprio Brian Sullivan ele publicou um estudo fase 2 com IGRT, com diminuição de margem, e IMRT nos pacientes que iriam ser submetidos à cirurgia. Olha só que interessante. Então, o pessoal da radioterapia de Toronto sentava com o cirurgião, com o ortopedista, com o cirurgião geral de sarcomas. Ele definia onde iriam ser os flaps cirúrgicos, onde iria ser a incisão. Ele contornava, jogava no sistema de planejamento e tentava poupar a região que seria a incisão e os flaps, né, para tentar diminuir complicação de ferida operatória. E aí, esse foi um estudo feito só com o membro inferior, e dos 43% que era o dado do PMA, de lá do Canadá, nesse estudo eles viram apenas em 30,5%. Tá? Sendo que nessa análise, nesse trabalho, 93% dos pacientes eles faziam fechamento primário, enquanto que no estudo anterior foram 71%, ou seja, eram pacientes que fizeram mais fechamento primário, que correm mais o risco de ter complicação de ferida operatória, em teoria. Né? Pois bem, existe um racional de, além de diminuir toxicidade, aumentar o controle local com radioterapia. A gente sabe que eu aumento o controle local se eu aumentar a dose no tumor ou a dose no leito. Ao mesmo tempo, quando eu aumento essa dose, eu aumento a toxicidade e a complicação de ferida operatória. Sarcoma faz parte de uma cadeia aí de tumores que é radioresistente. Tá? Sarcoma não é radiosensível, principalmente a doses convencionais, mas ele pode ser radiosensível se eu aumentar a dose de infiltração e praticar doses mais ablativas. Que aí eu tiro o racional radiobiológico e realmente faço uma agressão mais profunda no tumor. Como que eu faço isso? Através de radiocirurgia. Passar rapidamente aqui, a técnica de radiocirurgia é conformar mais ainda a dose através de tecnologia. Então, por exemplo aqui, um tumor de pulmão, eu tenho um fracionamento, uma técnica convencional. Eu tenho um tumor, essas curvas aqui são as curvas de isodose, a curva de prescrição ela fica quadrada, tá vendo? Várias arestas irradiando o pulmão sadio, enquanto que a radiocirurgia eu consigo conformar muito mais a dose e um gradiente de dose muito maior. Então, você percebe que numa distância de 1 centímetro já tem uma dose baixíssima e eu consigo concentrar essa dose com técnica de radiocirurgia ou SBRT, que é a radiocirurgia fora do sistema nervoso central. Eu faço isso através de várias entradas de campo, ângulos de mesa ou até mesmo do próprio MRT. Aqui um exemplo de radiocirurgia, o SBRT de pulmão, um SBRT de fígado e aqui uma SBRT de coluna. Então perceba que, não sei se dá para ver bem, mas esse foi um caso que a gente tratou com uma fração só, com 20 grays, e a dose de tolerância da medula é 14 grays. A medula não pode receber nenhum ponto 14 grays. E essa curva azul
é justamente 14 graus. Então veja que eu tenho aqui uma distância de 2 milímetros de segurança. Perceba aqui a concavidade de dose que eu faço com o MRT. E como que eu vou assegurar que o paciente vai estar exatamente naquela posição, que eu vou ter esse controle de 2 milímetros? Através do IGRT que eu tinha falado para vocês. Então, o que é o IGRT? Quando o paciente vai tratar, então aqui são 2 aceleradores lineares, eu tenho braços robóticos no aparelho, e no momento antes de ele tratar, o aparelho dá uma volta, faz uma tomografia, e eu faço uma fusão com aquela tomografia de planejamento, e ele vai me dar coordenadas aqui, milimétricas, no lateral, longitudinal, vertical, e também de ângulo de mesa. Hoje em dia a gente tem mesa robótica, que também angula nos 3 sentidos. Então, se você perceber aqui, é uma tomografia de planejamento, e aqui é o que a gente chama de cone beam, ou a tomografia feita na hora do tratamento. E a gente faz essa fusão e ajusta e acopla aí a região a ser tratada. Existem alguns trabalhos de SBRT em coluna, em sarcomas, então metástases com bom controle local, principalmente para fração única, então veja um bom controle local para metástases em coluna, e também para pulmão, com um controle local em 2 anos aí acima de 85%, às vezes 95% para metástase de pulmão. Ou seja, realmente faz sentido você realizar SBRT, doses mais altas e mais ablativas nos sarcomas. E aí, o primeiro autor a estudar o SBRT em sarcoma de extremidades foi o Dr. Kubicek e Dr. Anderson. Ele publicou uma série com 13 pacientes, foram 14 tumores irradiados, e ele fazia 5 frações de 7 ou 8 Grays. O controle local dele foi de 100%, nossos pacientes eles eram irradiados e operados, ele fazia no contexto pré-operatório. Foram apenas 4 pacientes com radiodermite aguda, todas resolvidas no momento da cirurgia. Todos os pacientes tiveram margem negativa e uma taxa média de necrose tumoral de 60%. Nesse estudo não houve nenhuma complicação de período operatório. Essa foto aqui então é uma radiodermite pós-radiação que foi resolvida já no momento da cirurgia. A gente aqui desenvolveu um estudo fase 2 no ICESP, então se trata de um estudo que envolve SBRT, são 5 frações de 8 Grays, então ao invés daquelas 25 de 2 Grays seguidas, a gente faz 5 frações de sim, de não, de 8 Grays, e no intervalo de 4 a 8 semanas os pacientes operam. Eu não vou entrar em detalhes nos critérios de inclusão, mas basicamente são todos os sarcomas confirmados por biópsia, tumor de qualquer tamanho, que tenham condições clínicas de procedimento e que sejam acompanhados aqui na instituição. De exclusão, a gente tem basicamente pacientes que já recidivaram, que já é uma recorrência, lesões superficiais bem diferenciadas que não têm indicação de radioterapia, pacientes que já irradiaram e comprometimento intraarticular. Eu separei 2 casos só para ilustrar, a gente já está com 10 casos tratados, um que está sendo acolhido, o Daniel, aqui da ortopedia, operou muitos casos, ele ajuda bastante a gente no trabalho. Esse primeiro caso, inclusive, acho que foi ele que operou, uma mulher de 76 anos, uma lesão no antebraço esquerdo de 8,7 centímetros, ela tinha um sarcoma pleomórfico, que não pleomórfico indiferenciado de alto grau. Aqui a ressonância dela, então era uma lesão de cotovelo, que não tinha acometimento intraarticular, uma lesão grande, bastante volumosa, é uma senhora bem mal-humorada, ela tinha essa lesão no cotovelo e esse foi o dia da simulação. Então, como que a gente posiciona essa paciente? A gente coloca em decúbito ventral, abre o braço e esse colchão é um colchão que é cheio de bolinha de isopor, como se fosse aquelas bolinhas de puff, e a gente cria um vácuo e endurece esse colchão e ele se amolda e faz um molde da paciente. Tá? E aí a gente coloca algumas marquinhas de coordenadas e faz uma tomografia. Então a gente define a lesão, dá a margem de segurança. Nesse caso são margens bem menores, então a gente faz margem no crânio caudal de 2 centímetros e de meio centímetro só no axial. E aqui tem um planejamento com MRT, arco rápido. Essa paciente ela foi tratada com 5 frações de 8 Grays. Ela teve uma ressecção com margem ampla e livre e uma boa recuperação. Ela colocou enxerto, ela só com um déficit ulnar. E está super bem. Ela está há 2 anos e meio aí livre de doença. O segundo caso é uma mulher de 37 anos, ela tinha uma lesão na coxa esquerda com 9,5 centímetros, era um liposarcoma mixoide. O liposarcoma mixoide é o tumor que volumetricamente é o mais sensível à radioterapia, então ele responde muito bem à rádio. Então é uma lesão profunda, extensa, fácil de ser delimitada pela própria tomografia,
aqui a delimitação dos volumes de tratamento, do CTV e do PTV. E aqui o planejamento então da radioterapia, a curva vermelha e a curva de dose. Perceba que realmente é uma radioterapia bastante focal e com uma dose bastante alta. Aqui 3 técnicas diferentes de planejamento. O interessante desse caso é que ela teve 99% de resposta, ela tinha apenas 1% de células viáveis na peça. O patologista, inclusive, não conseguiu determinar qual que era o subtipo histológico, ele teve que olhar a biópsia prévia, de tanta resposta, de tanta hialinização que ela tinha, de tanto infarto microvascular que ela tinha na peça. Então foi uma resposta bastante boa, ela teve uma margem negativa e também está livre de doença até hoje. Ela foi uma das que teve complicação de ferida operatória. Bem, como mensagem final, a radioterapia no sarcoma de extremidades, então, ela proporciona um aumento do controle local após cirurgia conservadora de membro. A radioterapia pré- e pós-operatória ainda é um debate, então a gente tem uma tendência, principalmente de tumores com maiores volumes, a sempre indicar no pré-operatório, tá? Para justamente diminuir chances de complicações tardias e crônicas. O IMRT e o IGRT, ele diminui complicações de ferida operatória. O hipofracionamento SBRT é uma tendência aí em alguns centros. E a avaliação multidisciplinar é fundamental, sentar o ortopedista, o radioterapeuta, o oncologista clínico para determinar quando que a gente vai radiar, se antes, depois, avaliar caso a caso, para realmente ter um bom manejo aí desses tumores. Era isso, pessoal. Obrigado.